Mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 5 de 2014, com os fechamentos do dia 23. Podemos ver o Ibovespa aí com uma leve queda de 0,3%, resistindo aqui na linha dos 52.800 pontos. Né? Então a máxima do dia foi no 52.935, mas a abertura ficou no 807, né? Um pouquinho abaixo aqui do 834, que era a resistência, e o resto do dia ficou no espaço em branco, né? Ele tentou manter aí os ganhos do último pregão, mas acabou não conseguindo. Para a próxima semana, ele está naquele intervalo de 52 até 53.500 pontos, né? 53.400, que é essa sombra de alta aqui, essa sombra da máxima aqui, e os 53.500, então tem 140 pontos aqui de intervalinho, que seria a nossa resistência. Deixa eu desenhar aqui que fica mais fácil de entender, né? Tá, então esse intervalo aqui entre as duas linhas, que é a nossa resistência do Ibov. Essa linha vermelha aqui é uma linha mais fraca, né? Embora ele tenha respeitado essa linha aqui esses últimos dias, é uma linhazinha mais fraca, ele pode passar para cima dela e ir lá testar os 53.400 pontos. Se ele perder a linha azul para baixo, a gente volta para essa área de região de oscilação aqui até os 50.700 pontos, podendo chegar nos 50.000, 49.800 pontos. Se ele perder para cima aqui, os 53.500 de novo para cima, a gente tem aquelas projeções que ele não conseguiu atingir da primeira vez, que os 54.400 foi a primeira que ele atingiu, mas tem lá os 55.000 e 56.000, né, 55.850, que não chegou nem perto, né? Então ele parou aqui, ficou dois leilões no 54.400 e depois voltou tudo, tá? Então a gente está ainda dentro desse intervalo de linhas azuis, né? Ele passou batido a primeira vez, mas dessa vez ele se colocou aí, está respeitando. Quando varar o intervalo das linhas azuis, aí sim a gente vai ter uma projeção para o Ibovespa. Por enquanto, o Ibovespa de lado. Abrir o gráfico do Banco do Brasil agora. A gente tinha falado ontem do Banco do Brasil no limite aqui da área densa, que ele caiu tudo depois deu uma voltadinha. Ele não chegou a encostar ontem na projeção, a projeção 21,79, ele chegou no 21,82, faltou 3 centavos para encostar na projeção. 21,81 é o suporte, né? Então hoje ele já respeita nos leilões aí o limite da área densa, as máximas e mínimas do candle vararam tanto para cima como para baixo da área densa, mas os dois leilões ficaram no limite, e ele pode sim voltar para o 21,79 para cumprir esses 3 centavos que faltaram de projeção. Isso aqui é uma coisa interessante nos triângulos, muitas vezes quando ele vai até a projeção e não bate por alguns centavos no caso das ações, ou por alguns pontos, por poucos pontos no caso do índice futuro e do dólar futuro, ele dá uma voltada e depois ele acaba indo para terminar essa projeção. Tá? Esse é um padrãozinho que eu acompanho já faz algum tempo. Então toda vez que ele não bate numa projeção, a gente tem que ficar esperto, porque pode ser que ele faça um retorno para bater de vez lá, e muitas vezes quando bate de vez nesse retorno ele acaba varando isso aqui. Então fica aí o viés do Banco do Brasil, né, de voltar para o 21,79, lembrando que o 22,92, o antigo 23,01, né, gosto de lembrar disso, que ela pagou dividendo, ajustou o gráfico para baixo. O 22,92, que era aquele suporte super forte que vinha vindo aqui, foi perdido, né, e está trabalhando abaixo agora. Então tá com viés de baixa, tá com viés de queda aí, e esse viés, por enquanto, está apontado para o 21,79, mas a linha do Fibonacci Fan, essa linha do Fibonacci Fan aqui que está indo para baixo, que está na casa dos R$21, é que seria o suporte mais forte nesse momento. Então ele pode varar esse 21,79 e bater no 21. Tá? Abaixo do 21 aí já é outra história. A gente tem aqui o topo duplo que está apontando para R$2,15, ou a projeção do Fibonacci que está agora no 27,3, né? O 27,3, se ele ficar um tempo andando de lado, essa linha do 21 aqui vai caindo e acaba chegando no 27,3, e se ele bater na projeção mais ou menos para frente, que daqui a uma semana ou duas, nessa projeção de 27,3, ele acaba batendo na projeção, ao mesmo tempo ficando acima do suporte e se mantendo nessa região, e aí vai dar mais trabalho para a gente analisar. Mas o viés dele por enquanto é esse aí, de voltar a cair lá para o 21,79. Gráfico da Vale, que subiu 0,3
0,6 no leilão, 0,3 no aftermarket. Ela ficou um pouquinho acima aqui do 2673, que é a linha de resistência dela, mas ela está ainda dentro da área do triângulo aqui, da área de dentro do triângulo, não era densa, né? Estou dentro do triângulo, não rompeu o triângulo. Esse triângulo que eu estou vendo aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que eu estava vendo um triângulo aqui, ó. Deixa eu passar para o outro lado para ficar mais fácil da gente ver a linha. Esse triângulo aqui, obviamente, foi rompido. Aquela linha verde lá em cima, ó, ela vale também para esse triângulo aqui, certo? Como ela vale para esse triângulo aí, o que a gente está vendo no preço é um trio working. Ele chegou até um limite, subiu de novo, está fazendo uma correção. E a projeção desse triângulo menor aqui está aqui nesse fundo. A gente já fez ela uns dias para trás aí, na casa dos R$ 24,90. Se ele for mesmo bater na projeção, ele vai ter que perder esse triângulo maior. E o maior está apontando para R$ 21. Então a gente não só ele desmontou naquela ida até os 35 por causa do ombro cabeção invertido, como ele está num viés aí de bater nos 21, está no 26 agora, de cair até os 21. Diga-se de passagem, é mais fácil ele vir dos 26 para o 21 do que dos 26 para os 35. Né? E daí eu não estou falando de análise técnica, eu estou falando de estatística pura e simples. É mais fácil ele andar 5 para baixo do que 10 para cima. Então a Vale 5 está dentro do triângulo. Quando ela sair do triângulo, a gente vai ter uma noção melhor das nossas projeções. Aqui a Petro, que se colocou dentro do espaço em branco aí, mais bem pertinho da linha do 17,43 e ficou a semana toda lá. Né? Agora no finalzinho da semana ele tentou dar uma subidinha, mas totalmente no espaço em branco, ainda não ameaçou nenhuma linha. Ela tocou de leve no 17,82, que é um suporte, uma resistência intermediária no Fibonacci. A máxima foi no 17,83, então dá pra gente perceber que ela não ameaçou nenhuma linha mesmo. Se ela perdeu o 17,43 e aqui depois do 16,98, ou seja, se a Petrobras entrar na casa dos R$16 novamente, a gente vai ter muito provavelmente ela voltando para esse intervalo de oscilação, né, dos 15,33 até os 16,98. Se ela conseguir se recuperar, tá vendo que ela perdeu totalmente a tendência de alta que ela tinha aqui. Então ela começou uma tendência de alta, foi mantendo, certo? E no dia 15/5, bem na metade aqui no mês de maio, ela perdeu essa tendência. Perdeu a tendência, foi indo para o beleléu aqui, perdeu mais uma linha da tendência, então ela perdeu a tendência principal, que seria esse Fibonacci mais inclinado, perdeu o Fibonacci inclinado principal do desenho aqui, que é o de 61,8%, está perdido também. Tá? Então agora ela tem, esse aqui não importa muito, tem esse outro aqui que está um suporte de 15,73, então ela pode fazer uma correção maior aí, né? Todos os papéis parece que eles saíram de um extremo otimismo para entrar em alguns sinais amarelos, e se começar a perder esses suportes todos que eles desenharam aí, de triângulo, né, projeção de baixa e linha de gap, a gente vai entrar nas projeções mesmo de baixa, e isso daí vai arrastar o Ibov com toda certeza. E para encerrar, vamos falar do Dow Jones, que segue agora, ele está na área de indefinição, né? Ele está no intervalo entre a projeção aqui do triângulo, livre negociação da máxima dele histórica, 16.700 até o 16.400, ele ficou no meio de 16.600 pontos. Saindo desse intervalo, a gente pode ter alguma projeção nova para ele. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.